Então, hoje nós vamos falar sobre a Lei de Drogas, que é a 11.343/06. Primeira situação que a gente deve explicar para vocês, falando introdutoriamente sobre a lei, é que essa lei criou o SISNAD. O que é o SISNAD? O SISNAD é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Tá? É o SISNAD que vai orientar não só as políticas públicas de prevenção ao uso e tráfico de drogas, como também ele vai disciplinar a questão da repressão ao uso de drogas. Tá? Vocês devem ter estranhado que eu não mencionei a palavra entorpecente. E foi propositalmente que eu fiz, porque essa lei aqui, ela aboliu a denominação entorpecente. Hoje, para todos os efeitos legais, a lei menciona drogas. E o que vem a ser a droga para essa lei? A droga é qualquer substância ou produto capaz de causar dependência. Então, se eu tenho uma substância capaz de causar dependência, ela é considerada droga. Mas para que essa droga, tá, seja considerada crime, há necessidade de que essa droga aqui seja colocada, arrolada, numa portaria do Ministério da Saúde. Se nós tivermos uma substância que causa dependência e que não está arrolada numa portaria do Ministério da Saúde, nós vamos ver, uma portaria da Anvisa, evidentemente que nós não teremos a conduta criminosa. Para que eu tenha uma conduta criminosa dessa lei de drogas, há necessidade que a droga esteja arrolada na portaria. Pode passar. Mas, bom, quando eu falo em substância ou produto capaz de causar dependência, eu estou me referindo a uma norma penal em branco. Que é uma norma penal em branco? Uma norma penal em branco é aquela norma que necessita de complementação de outra norma. Então, a norma penal prevista no artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.343/06, ela fala em substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Mas, para que eu saiba o que é uma substância ou um produto capaz de causar dependência, eu necessito de uma portaria da Anvisa, do Ministério da Saúde, que vai me dizer quais são as substâncias que são consideradas drogas no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, a maconha, a cocaína, a heroína, o ácido lisérgico, todas essas são substâncias que causam dependência e que são arroladas na portaria como drogas. Aquelas substâncias que causam dependência e que não são arroladas na portaria como drogas não podem ser consideradas para efeito desta lei. Se uma pessoa cria uma droga nova e essa droga nova não está arrolada na portaria, ela pode consumir à vontade aquela droga, que não haverá crime, porque se ela não está na portaria, vigora o princípio da estrita legalidade. Ou seja, somente o que está previsto legalmente como droga tipifica as condutas da lei de drogas. Bom, vamos falar então do uso próprio, que é o artigo 28. Na apostila de vocês,
O que era artigo 16 da Lei 6368 transformou-se em artigo 28 da Lei 11.343, tá? E o que era artigo 12 da Lei 6368 se transformou em artigo 33 da Lei 11.34306, tá? Então, quem mudou? Mudou que, além do artigo 28, tá, prevê o uso da substância entorpecente, né, hoje chamada de droga, que é aquela substância que causa dependência, para o uso pessoal, ele também prevê expressamente aquele que para seu consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe plantas. Então, se uma pessoa hoje plantar um pezinho de maconha na sua casa para que ele possa futuramente extrair a folha e fazer o cigarrinho da maconha para fumar, ele também está em curso nas penas do artigo 28. E qual é a objetividade jurídica? Que foi que o direito visou proteger com o artigo 28? Evidentemente que é a saúde pública. Uma pessoa que usa droga, não só ela prejudica a coletividade, porque uma ovelha má põe um rebanho a perder, como ela está prejudicando a si própria. Ela prejudica a sociedade, ela estimula o uso da droga indiretamente e prejudica a si própria. A objetividade jurídica, portanto, é a saúde pública. O que mudou nessa lei de drogas? Mudou também as penas. Se vocês pegarem o anterior artigo 16 da Lei 6368, que tratava do uso próprio da droga, a droga usada para consumo próprio, vocês verão que ele tinha uma pena privativa de liberdade. Hoje não. Hoje o tratamento para o usuário de droga, ao meu ver, acertadamente, é no sentido de não se impor a ele uma pena privativa de liberdade. Ele vai ser submetido a uma advertência, a uma prestação de serviços à comunidade, tá? Ou uma medida educativa, que consistente, né, no comparecimento a programa ou curso educativo para que ele saia da dependência. Então é melhor eu impor ao usuário uma pena de advertência, uma pena de prestação de serviço à comunidade, uma medida educativa, do que eu privar o usuário da sua liberdade. Isso não vai resolver nada para a questão da recuperação do usuário. Necessário e importante ressaltar que essa lei, através do CISNAD, criou um fundo para tratamento de pessoas que têm dependência química. Né? Então, é o próprio Ministério da Saúde, é o próprio Sistema de Saúde Nacional que tem a incumbência de fazer o tratamento dessas pessoas. Tá? Não há dúvida nenhuma de que, ainda assim, subsiste a punição da pessoa que usa a droga para si. Porque, afinal de contas, esse comportamento ameaça a sociedade. E quando um comportamento ameaça a sociedade, ele tem que ser punido. Pega mais umazinha bem aqui. Bom, é preciso esclarecer que os núcleos do artigo 28 são adquirir, guardar e trazer consigo. Mas, fundamentalmente, ele adquire a droga, ele guarda a droga, ele traz consigo a droga
com a finalidade de uso próprio. Se ele guardar a droga, se ele adquirir a droga com o objetivo de traficar para outra pessoa, nós não teremos o artigo 28, o uso. Nós teremos o tráfico previsto no artigo 33. Bom, uso próprio. Vamos aqui destrinchar. Primeiro, existe uma diferença entre o artigo 28 e o artigo 33. O uso próprio do artigo 28 não se confunde com o artigo 33. Uma coisa é a pessoa adquirir a droga para usar para si, e a outra coisa é a pessoa adquirir a droga para traficar. Tá? Outra questão relevante: usar a droga não é comportamento típico, é comportamento atípico. Por quê, professor? Porque usar a droga, o verbo usar, não está previsto no tipo penal do artigo 28. Está o tipo adquirir, guardar ou trazer consigo. Se ele usa a droga, ele necessariamente tem que ter guardado ou tem que ter trazido consigo a droga. Mas o uso propriamente dito não é típico. E outra coisa, se a polícia, por exemplo, ela encontra uma pessoa fumando maconha, ela olha daqui, olha o cara lá, esse cara está fumando maconha, vamos lá prender o cara. E o careta, na hora que a polícia chega, ele engole o cigarro de maconha ou ele joga fora o cigarro de maconha. Ou seja, ele elimina a prova da materialidade do crime. Vocês acham que a polícia consegue, sem a prova da materialidade, dar firmeza a essa acusação de uso da droga? Sim ou não? Não. Não. Se ela não tiver a prova da materialidade do crime, infelizmente, esse cidadão fatalmente será absolvido por falta de provas. Então é imprescindível a apreensão da droga, porque através da apreensão se vai fazer o exame da substância e se comprovar o princípio ativo da substância. Tá certo? Outro detalhe importante que essa lei trouxe: o uso da droga é processado e julgado pelos juizados especiais criminais. Ora, o que isso significa dizer? Ainda que a polícia pegue uma pessoa fumando cigarro de maconha, apreenda a maconha com ele, se ficar comprovado que se trata de uso próprio, não se lavrará prisão em flagrante delito e nem se arbitrará fiança. Ele assinará um termo para comparecer numa audiência no juizado especial, e nessa audiência do juizado especial, o promotor de justiça poderá propor advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa. Bom, mais um. Não. Bom, vamos então agora entrar no tráfico. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Falamos do uso. Agora nós vamos falar do tráfico de drogas. Tá? Meus amigos, esse artigo 33, ele possui nada mais, nada menos do que 18 condutas típicas: importar, exportar, remeter, transportar, produzir, fabricar,